Olá, seja muito bem-vindo! Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise do preço do Bitcoin e vou explicar aqui porque eu estou com um cenário um pouco pessimista em relação ao Bitcoin agora no curto prazo, ou seja, para os próximos dias e semanas. E vou explicar aqui que se esse cenário tomar forma aqui, quais seriam os níveis de preço que o Bitcoin aqui pode atingir. E como você pode ter percebido já, a SP500 lá nos Estados Unidos está tudo verde, maravilhoso. Eu vou fazer também uma análise aqui de correlação da SP500 com o preço do Bitcoin. Eu vou comentar também essa notícia aqui da CNBC, falando que um dos estrategistas do Banco da América diz que os bancos centrais estão criando aí mercados fictícios. Será? Então fique ligado aí! Bom, para começar o vídeo então, vamos entrar aqui no gráfico do Bitcoin e explicar aqui qual que é o cenário que eu estou vislumbrando aqui para o preço do Bitcoin no curto prazo. Tá, então vou fazer uma análise aqui bem rápida para a gente poder entender aqui, né? Muita gente está olhando aqui essas linhas de tendência e está realmente pensando que o gráfico, a tendência do preço aqui, ela seguia aqui subindo, né? Mas é importante lembrar que a gente tem essa resistência aqui na faixa de 10.100, 10.500 dólares aqui, que é uma zona muito importante do Bitcoin. Né? Como você pode ver aqui no gráfico, aqui, várias vezes essa zona aqui, para ser rompida, ela é muito difícil, né? Ela bate várias vezes aqui, né? Ao longo do tempo, então o preço não consegue passar essa zona. Inclusive a gente acabou de testar aqui, né? Alguns dias atrás aqui testou, o Bitcoin explodiu aqui, bateu aqui na faixa de 10.400 dólares e retornou aqui e voltou, tá? Obviamente aqui, né, tem um aspecto do Bitcoin, uma manipulação de mercado aqui, eu vou comentar em outro vídeo também sobre isso, tá? Então a gente teve o BART aqui rodando aqui no gráfico do Bitcoin. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre manipulação também, que isso aqui para mim é claro que tem algum tipo de manipulação, né? Mas, enfim, o Bitcoin bateu aqui nessa faixa aqui de 10.400 dólares e não conseguiu superar e caiu aqui, despencou basicamente muito rapidamente aqui para a faixa de 9.100 dólares num espaço de tempo muito curto, né? Então eu vou explicar aqui por que eu acho que o preço do Bitcoin aqui dificilmente ele vai passar aqui agora no curto prazo esses 10.500, tá? É a minha opinião, obviamente, você tem que fazer a sua própria pesquisa, mas se você quiser ver a minha opinião, essa é a minha opinião sincera. Eu tô vendo aqui que o preço do Bitcoin ele tentou várias vezes já chegar, né, bater esse patamar aqui, não conseguiu. A gente teve aqui, né, o drama aqui do corona aqui acontecendo, então, né, já despencou o preço aqui, ele tentando se recuperar aqui e não consegue superar essa faixa, tá? Então, por que eu acho que o preço do Bitcoin aqui pode, agora, possivelmente nos próximos dias, semanas aqui, tá reduzindo bastante aqui, né, caindo bastante o preço? Por dois motivos, né? A gente está ainda na fase de capitulação, tá? Que eu comentei nos primeiros vídeos aqui. Eu vou comentar aqui também, vou entrar no Hash Ribbons para a gente poder ver juntos. E tem outro fator também aqui que acho que poucas pessoas estão vendo, que tem o RSI aqui. Eu vou abrir o RSI para a gente poder ver aqui, tá? O indicador do RSI. Então, esse indicador que eu uso, ele é aqui, ó, Relative Strength Index, tá? Vou abrir esse indicador para a gente poder ver aqui. E se a gente poder aqui analisar, tá? Esse indicador, eu vou até deixar essa linha aqui um pouquinho mais grossa para a gente poder ver aqui. Pronto, está aqui. Então a gente tem basicamente aqui, a gente vê essa linha de tendência que o preço ele tá subindo, né? Então aqui a gente tem uma alta mais alta aqui ainda, né, ao longo do tempo, enquanto que o RSI ele faz exatamente o contrário, né? Então, se a gente entrar aqui fazer uma linha de tendência aqui também da RSI, a gente vai ver que o RSI está fazendo isso aqui, tá? Isso aqui em inglês é chamado de bearish divergence, né, divergência bearish. Então a gente vê que o RSI ele está reduzindo, né, enquanto que o preço está aumentando. Isso aqui geralmente quando acontece, a gente vê que o preço ele despenca, tá? Então isso aqui é um fator muito importante aqui. Eu aconselho muito que você dê uma olhada sobre o RSI, né, o que significa. Tá? Não vou entrar em detalhe do indicador aqui agora, tá? Mas indicador muito importante para saber se o preço do Bitcoin está supervalorizado ou subvalorizado, tá? A gente está vendo então que o RSI está caindo enquanto o preço está aumentando. Isso quer dizer que então provavelmente a gente vai ver uma queda aqui do preço, tá? Nos próximos períodos, tá? Isso é bem possível acontecer. E só para explicar mais ou menos como isso aqui funciona, né? Por isso é importante sempre comparar o RSI com a evolução do preço, a tendência do preço. Aqui, por exemplo, um pouco tempo atrás aqui a gente teve, né, um caso aqui exatamente o contrário, né? A gente tinha aqui, por exemplo, o preço aqui estava caindo, né? Basicamente caindo, né, ao longo do tempo aqui, e ao contrário a gente tinha aqui o RSI ele subindo, né? Então isso aqui no caso seria um bullish divergence, né? Uma divergência bullish, né? Então a gente teve aqui o RSI ele evoluindo enquanto o preço está descendo. Então o que aconteceu com o preço aqui, se a gente olhar no gráfico, né? Basicamente o preço depois aqui ele simplesmente disparou, tá? Então subiu.
Então, esse aqui é bem comum, é bom checar sempre o RSI aqui com o gráfico, para a gente poder ver se faz sentido, né? E é uma boa métrica aqui para a gente poder acompanhar. Tá? Então, se a gente olhar aqui, então, se o preço cair aqui, quais seriam os levels, né? Os níveis que a gente pode esperar que o preço do Bitcoin cair, tá? Então, o primeiro nível que eu considero aqui, tá? Deixa eu pegar aqui o gráfico de novo. O primeiro nível é sempre a média de 200 dias, tá? Até puxar aqui a média de 200 dias. Bom, tá aqui a média de 200 dias, né? Então é sempre uma zona de suporte aqui bem interessante para o Bitcoin, tá? Se ele disparar aqui, se ele cair no caso, né? Então hoje a gente está com essa média aqui em 8.100 dólares, 8.120 dólares, tá? O primeiro nível que o Bitcoin pode cair. O segundo nível aqui, até eu já deixei desenhado aqui, né? É esse nível aqui da faixa de 7.700 dólares, que é quando o preço aqui estava subindo, né? Subiu, ele disparou aqui, entrou para essas duas, para esse canal aqui, né? Então esse é o próximo nível que o Bitcoin pode cair, né? Tem outros níveis aqui também, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui rapidamente para mostrar. Então a gente tem aqui, por exemplo, esse nível aqui de 7.400 dólares, é um outro nível importante. E tem mais um nível, que é esse aqui de 6.800 dólares, né? A gente vê que tem muito aqui, suporte aqui também para o Bitcoin nesse nível aqui, tá? Então são níveis que o Bitcoin pode cair aqui o preço, tá? Então são várias faixas de níveis que ele pode cair, né? Mas a que eu acho que é muito importante a gente ficar atento também, que até eu estava conversando com um amigo aqui, ele comentou sobre esse nível, que a gente tem que ficar sempre aqui atento, é relacionado aqui com o Golden Pocket, tá? É um nível muito importante, o Bitcoin tem sempre chegado nesse nível aqui, né? Vou mostrar que nível é esse aqui agora. Se você pegar aqui então o Fibonacci Retracement aqui, né? A ferramenta do Fibonacci, e se você puxar aqui então, fazer aqui um Fibonacci Retracement aqui desse nível lá de baixo aqui, né? O Bitcoin chegou até mais ou menos aqui o topo, tá? O nível que é mais possível que é possível o Bitcoin chegar, na verdade, é essa faixa aqui, ó, de 6.300, 6.100, tá? Essa faixa aqui é possível de chegar, esse aqui é o chamado de Golden Pocket, tá? Se você quiser saber como eu faço aqui o Fibonacci Retracement, quais são esses níveis do Golden Pocket, tá? Eu aconselho você dar uma lida na internet que nível é esse aqui, tá? Chamado Golden Pocket. Você pode colocar aqui também esses níveis aqui no seu Fibonacci Retracement Tool, tá? É exatamente o que eu uso. Você pode pausar o vídeo aí também e usar essas mesmas configurações aqui, tá? Então, aqui é bem possível do Bitcoin chegar nesse nível aqui, tá? Então, é outro nível bem importante. Então, eu vou mostrar, por exemplo, por que esse nível aqui é interessante rapidamente. Se a gente pegar aqui agora, né, fazer uma pequena análise aqui, por exemplo, do Bitcoin, tá? Do preço do Bitcoin aqui, por exemplo. Desde lá de 2017, né, quando o preço caiu, né, bastante. Se a gente fizer uma análise aqui, por exemplo, puxar o mesmo Fibonacci aqui, né, e fazer aqui essa análise, a gente vai ver que o preço do Bitcoin aqui, quando ele voltou a subir aqui, né, ele atingiu exatamente o pico do Bitcoin, foi nessa zona aqui do Golden Pocket, né? Então tá aqui, ó. Essa zona aqui, ela é uma zona que é muito importante ficar atento sempre que o Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda aí, né, ela voltar, estiver subindo, né, uma tendência de subida, e se você quer saber até que ponto que vale a pena segurar a moeda e vender, o Golden Pocket aqui é um ponto bem interessante. Eu agora estou usando em tudo, né, basicamente, para poder saber qual nível de vender a moeda, tá? Então, realmente, o Golden Pocket aqui ele mostra pra gente muita coisa. E se a gente olhar aqui também, por exemplo, agora aqui, né, o preço do Bitcoin aqui que ele está fazendo aqui agora, a gente vai ver que o Golden Pocket aqui, ó, vou fazer aqui o mesmo Fibonacci Retracement aqui para a gente poder ver. Se a gente pegar aqui nesse pico aqui, tá? No pico aqui desse retracement aqui, né, dessa retração aqui do Fibonacci, pegar aqui a base, tá? O Bitcoin está lutando aqui nessa faixa do Golden Pocket, tá? Então, na faixa aqui exatamente aqui, tá? Vou tentar um zoom para a gente poder ver aqui. O Bitcoin está agora exatamente aqui, nessa zona aqui do Golden Pocket, que todo mundo sabe que é uma zona que é importante para o Bitcoin, né? A gente tem essa resistência aqui, inclusive essa resistência mostra isso, né? Ela sempre bate aqui, todo mundo, quando chega nessa faixa aqui de 10.100, 10.500 dólares, as pessoas tendem sempre a vender Bitcoin, tá? Minerador vendendo, todo mundo vendendo, porque sabem que essa zona aqui é uma zona bem importante. Então é importante a gente olhar essa zona aqui de cima para baixo, mas também de baixo para cima, tá? Então é uma zona que o Bitcoin tem que quebrar, né? Poder quebrar para poder atingir novos níveis, né? Mas se a gente olhar aqui também essa zona, fazendo de novo aqui, né? Puxando de baixo para cima, a gente vai ver que também que o preço do Bitcoin que pode atingir essa faixa aqui também, tá? De
aqui, vamos olhar de novo, essa faixa aqui de 6.000, tá? 6.200 dólares, 6.100 dólares, tá? São níveis importantes para o Bitcoin também de ficar atento. Então, é possível dele cair aqui. Então, se você tem interesse de comprar Bitcoin nessa faixa de preço, tá? É interessante achar algumas ordens, né? Alguns níveis de ordens aqui diferentes, para você saber aqui que o Bitcoin pode chegar nesses 1, 2, 3 níveis aqui, pelo menos. São 4, na verdade, com a média móvel, né? E tem um nível crítico aqui, que é o nível que eu comentei do Golden Pocket, que é essa faixa de 6.200 e 6.300, tá? Então, por isso que eu estou, assim, basicamente, não muito otimista com o preço do Bitcoin, devido ao bearish divergence que está acontecendo agora, né, nesse momento. Então, é bom ficar atento aí. E se o Bitcoin cair, a gente sabe quais são os níveis que ele pode atingir, né, agora no curto prazo. Agora, só um outro indicador que eu queria comentar aqui no vídeo também, que eu tenho falado nos outros vídeos do canal, tá? É o indicador aqui do Hash Ribbons, tá? Então, vou abrir aqui esse indicador para a gente poder ver, que ele mostra aqui que a capitulação dos mineradores está em andamento, né? Está acontecendo, mas que aqui, mais ou menos a partir do dia 5 de junho aqui, tá? Foi dia 5 mais ou menos aqui, de acordo com o gráfico, a hash rate ela voltou a subir, tá? Então já está voltando a subir, quer dizer que os mineradores estão voltando, né, a botar, né, equipamento para rodar, tá? Então, por que isso está acontecendo? Só para explicar por que está acontecendo, se a gente olhar aqui no gráfico aqui do ajuste de dificuldade, tá? O ajuste de dificuldade ele caiu aqui no dia 4, né, 4 de junho ele caiu, então voltou aqui para um patamar mais baixo, né, e isso fazendo que a dificuldade para minerar o bloco de Bitcoin reduziu bastante, então os mineradores voltam a minerar. Então eles têm 14 dias agora aqui para minerar nesse ajuste de dificuldade, né? E possivelmente, dependendo da quantidade de processamento aqui da hash, né, do Bitcoin, obviamente a dificuldade pode subir bastante também, tá? Então é bom ficar atento com isso aqui, com a dificuldade e a capitulação dos mineradores, porque isso aqui afeta o preço do Bitcoin, tá? Então a hash rate está voltando a retomar aqui, né? Eu acredito que até o dia 23 de junho, mais ou menos 23, 24 de junho aqui, a gente vai ver ainda a hash rate aqui abaixo do nível de longo prazo, mas já passando aqui para o nível de longo prazo, né? Então esse sinal de compra aqui ele vai ficar azul, conforme está aqui, né, nesse outro exemplo aqui de capitulação, tá? E quando ficar azul aqui vai ser o limite, provavelmente aqui, a partir desse momento aqui a gente vai ver uma evolução do preço bem elevada, tá? Agora só antes de entrar aqui no SP500 e comentar aqui, mais falar um pouquinho de mercado, só para reforçar aqui que eu comentei no gráfico do Bitcoin, né, da hash rate, aqui falando essa notícia do Bitcoin.com, dizendo que a dificuldade ela caiu, tá? Então muitos mineradores aqui eles voltaram, né, para a competição aqui, né? Voltaram a minerar. Então quando cai a dificuldade de mineração, os mineradores entram no mercado porque fica mais barato, mais fácil de minerar Bitcoin, tá? Então tem essa notícia aqui do Bitcoin reforçando aqui isso que eu acabei de comentar. Bom, agora eu queria entrar aqui na parte mais relacionada ao mercado, porque não adianta a gente ficar fazendo aqui só uma análise técnica, né, do preço do Bitcoin, de gráfico, mas também tem que entender o que está acontecendo no mundo, né? Então, como a gente sabe aí, a correlação do Bitcoin com o mercado de ações lá nos Estados Unidos ela é muito grande, tá? Então aqui essa notícia da Bitcoin Exchange falando exatamente isso, a correlação com as ações, né, ainda é elevada e provavelmente vai crescer ainda mais essa correlação, tá? Então se a gente entrar nesse gráfico aqui do SP500 para poder ver aqui qual que é a correlação com o preço do Bitcoin, e esse é o gráfico aqui que eu queria mostrar, né? Então a gente tem aqui a SP500, né, aqui caindo, né, com a crise do corona, o Bitcoin seguiu, né, e tá vendo que aqui a SP500 está voltando, retomando, o Bitcoin também retomando, né, subindo aqui, uma correlação bastante significativa, né? Inclusive quando tem uma queda no preço aqui, o Bitcoin cai também, enfim, então tem uma correlação ainda bem significativa com o mercado de ações lá nos Estados Unidos, tá? Então é importante ficar atento ao que está acontecendo lá, e a minha opinião que está acontecendo, basicamente está tendo uma injeção de dinheiro muito grande de forma artificial, tá? Isso para mim é muito claro o que está acontecendo. O Banco Central, o Federal Reserve, lá nos Estados Unidos, está injetando dinheiro de forma pesada aí no mercado, tá? De forma indireta, porque eles não podem fazer isso. Então tem uma empresa chamada BlackRock, se você quiser pesquisar que empresa é essa aí, essa empresa está comprando esses ativos, enfim, né, impulsionando aí
a bolsa lá nos Estados Unidos, tá? Então, de forma artificial, na minha opinião. Só que esse momento, tudo que é artificial, uma hora explode, tá? Não consegue se segurar, né? Então, eu estou prevendo aqui que isso vai acontecer em algum momento aqui. Pode ser, inclusive, nesse mês, essa bolha que eles estão criando, isso aqui pode explodir de forma muito brusca. E se isso explodir, obviamente, a gente vai ver que o preço do Bitcoin ele pode também despencar junto, tá? Então é importante ficar atento. É basicamente você pensar o seguinte: as pessoas que estão investindo no Bitcoin hoje em dia, elas também investem no mercado de ações, tá? Então, tem hoje em dia, a pessoa está atento com os dois mercados, né? Então é importante que você também pense dessa forma, né? Então, se o mercado aqui de ações ele cair aqui dentro desse mês, que é possível acontecer, tá? Porque isso aqui, conforme eu falei, totalmente artificial. Se isso aqui cair, né, provavelmente o preço do Bitcoin ele vai seguir junto, tá bom? Então, só você pensar que a pessoa que está investindo hoje no mercado de ações, tem várias pessoas, é muito comum que as pessoas também, pessoas que investem de forma pesada também investem em Bitcoin, né? A gente tem a Grayscale, enfim, várias empresas de fundos investindo em Bitcoin, eles estão atentos aqui que está acontecendo também com o mercado de ações, né? Então é importante ficar atento sobre isso e saber que o mercado de ações, SP500 lá nos Estados Unidos, Nasdaq, enfim, elas têm uma correlação aqui importante com o preço do Bitcoin, tá? Aqui, por exemplo, uma notícia da Nasdaq que eu quero comentar também. Aqui a Nasdaq falando que, esse aqui é do próprio site da Nasdaq, né? Falando que a Nasdaq atinge um nível recorde, tá? Já que a economia dos Estados Unidos está mostrando sinais aqui de melhoria, tá? Então, para mim essa melhoria aqui ela é artificial, tá? Eu não vejo uma melhoria aqui real acontecendo ainda agora, tá? Então, basicamente eu vejo que tem muita injeção de dinheiro acontecendo, né, lá nos Estados Unidos, conforme eu comentei anteriormente. E aqui vou comentar essa notícia aqui para poder fechar aqui, essa notícia aqui dos bancos centrais, que eles estão criando esse mercado fictício, né? Então, um dos estrategistas do Banco da América comentando aqui que o Banco Central dos Estados Unidos está injetando dinheiro, isso a gente sabe que eles estão fazendo, eles estão comprando ações dessas principais empresas aí, né? Microsoft, Amazon, Google, Facebook, enfim, todas as empresas estão sendo beneficiadas, né, com compra de ações, impulsionando a economia, tá? Isso através dos bancos centrais, né? Então, criando um mercado fictício, tá? E esse mercado, obviamente, criando essa bolha, ela é bem possível de estourar aqui, né? Então, tem até um comentário aqui falando aqui, ó. Então, aqui falando que o Banco da América aqui, a estratégia do Banco da América descreveu como essa tática aqui como uma tática bullish, né? Uma tática de subida de preço aqui, mas ela é estruturalmente bearish, né? Ela tem uma tendência de não dar certo. Então você está praticamente criando um boom no mercado assim, de forma artificial, só que isso aqui, estruturalmente, tudo que é artificial, né, uma hora quebra, tá? Não tem jeito. Então, é bom ficar atento aqui, eu vou deixar essa notícia também aqui dentro na descrição do vídeo, se você quiser ver mais, ler com atenção aqui, entender o que está acontecendo. Então, essa é a minha opinião que está acontecendo aqui agora com o preço do Bitcoin, que está acontecendo com o mercado. Eu vejo que está tendo o mercado está inflando de forma artificial, está crescendo os preços de forma artificial, e eu vejo que o preço do Bitcoin está seguindo um pouquinho isso, mas conforme eu mostrei no vídeo aqui, tem uma tendência de uma queda do preço do Bitcoin, e também essa forma artificial do mercado, e também uma hora é bem possível disso aqui estourar, tá? E se estourar, o preço do Bitcoin também vai cair, porque ele tem uma correlação ainda significativa, tá? Então, o vídeo de hoje foi isso. Se você gostou aí, não se esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e eu vejo você muito em breve aí. Um abraço!